Olá, meus amigos, Alexandre aqui da Literatos Canetas, tudo bom aí com vocês? Comigo aqui tudo bom, aproveitando um climinha um pouco mais chuvoso, hoje uma bebida quente, um cafezinho, para esquentar o espírito, né? E vocês, por aí, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Escrevendo bastante, usando as canetas tinteiro de vocês? Bom, apesar de ser um objeto bonito, artístico, não é para ficar guardado, porque é uma ferramenta também, né? Então, uma caneta tinteiro tem a missão de escrever, né? E eu tenho, né, tenho escrito bastante com minhas canetas, meus journal, minhas anotações. É uma atividade que muito me agrada, uma atividade que eu acho relaxante. Bom, e entrando no assunto do vídeo, tá? Hoje é review de uma caneta tinteiro, tá? Um outro modelo da Jinhao, tá? Que essa aqui é da Dao 9019, tá? Essa capinha aqui não é dela não, tá? Essa aqui é a capinha que eu uso para guardar. 9019. Vocês podem ver que tem duas canetas aqui na minha mesa, tá? A outra é a Jinhao X159 e essa aqui eu já fiz review no canal. Eu trouxe ela, tá? Para mostrar, fazer uma comparação de tamanho, porque as duas têm um tamanho muito semelhante, tá? Então se você tem uma ou outra, dá para você ter uma ideia de qual é o tamanho, tá? Elas têm um tamanho muito semelhante. Então se você ver aqui, ó, dá pra ver que as duas realmente têm um tamanho muito semelhante. Eu vou colocar bem pertinho, tá? Tem um tamanho muito semelhante, tá? O que eu vejo de mais diferença é que a 9019 ela é um pouco mais arredondada. Dá pra ver que aqui, ó, na X159 ela tem uma ponta, o final dela é um pouco mais pontudo e nessa aqui ela é um pouco mais arredondado, tá? E toda essa caneta aqui, ela é um pouco mais redonda, digamos assim, do que essa aqui que é X159. Porém, a semelhança entre as duas é muito grande em relação ao tamanho. Dá pra ver que o clipe é diferente, acabamento tem algumas coisas diferentes, mas no geral são duas canetas muito parecidas, tá bom? Então, essa X159 eu já posso deixar de lado aqui, tá? Porque o nosso assunto hoje é com essa aqui, da Dao 9019, tá? Esse modelo que eu tenho aqui, ele tem o corpo dela e o cap são transparentes, tá? Então, se você pegar aqui, ó, dá pra ver mais ou menos, né, lá dentro a pena da caneta, dá pra ver aqui também o conversor lá dentro, tá? Dá pra ver a pena aqui mais ou menos, tem muito brilho aqui na sala, mas dá pra ver que a pena tá ali, ó, tá? Então, ela tem esse corpo transparente. O meu aqui, a minha específica, minha unidade específica, ela é esverdeada, né? Um verde assim um pouco mais escuro, tá? E ela tem todo o corpo dela, tanto o corpo quanto o cap são feitos no mesmo material, tá? Tem alguns acabamentos, tá? Essa que eu acho que combinou bem, né? Porque eu acho que verde com dourado combina bastante. Então ela tem um corpo verde e ela tem os detalhes em dourado, tanto o clipe quanto esse anel aqui, ó, no final do cap, tá? Esse anel aqui, quanto os detalhes internos ali dentro. Já vou mostrar para eles. Aqui não dá para ver bem que é dourado por causa do plástico que é meio verde, né? Mas já eu vou mostrar para vocês. Então, começando aqui do cap, tá? Um cap simples, tá? Um cap de rosca, tá? Ele não tem aquele cap interno, até porque é de rosca, né? Então ele vai ficar bem fechadinho, sem necessidade de ter um cap interno ali, tá bom? Esse anel aqui dele é bem bonito, ele fica bem encaixado, tá? Tem o nome aqui da marca, o modelo e tudo, muito bem desenhados, tá? Muito bem feitos aqui, ó. Dá pra ver aqui. Ele tem um clipe que tem uma bolinha aqui no final, que é um detalhe bem legal, tá? Eu gostei bastante desse clipe, um clipe moderno, assim, bonito e tudo. Parece com outros de outras marcas, né, e tal. Mas enfim, parece com um certo modelo. Mas enfim, a Jinhao a gente sabe que eles são bem inspirados em marcas famosas, né, em modelos famosos. No clipe aqui tem escrito aqui, ó, Jinhao, tá? E o fênix dela não tem nada de diferente, é basicamente um final arredondado em plástico, tá? Quanto ao corpo da caneta, né? A pena, assim como na X159, que foi aquela que eu acabei de comentar com vocês, ela é uma pena bastante grande, tem um corpo bastante grande. A ponta dela, desse modelo aqui específico, é uma ponta fine, tá? Uma ponta fina, tá? E ela é bem bonita porque ela tem detalhes aqui tanto em dourado quanto em prateado, tá? Tem os desenhos, tem a logo da marca, então é uma pena bem bonita. Se você estiver usando lá na sua mesa,
vai chamar a atenção, tá? Inclusive, como eu falei, por ser uma caneta verde que tem a pena com detalhes dourados, tá? Então chama bastante atenção. A seção dela aqui não tem nada de muito diferente. Basicamente, a única coisa que tem de mais diferente é que ela tem essa borda aqui um pouco mais arredondada, né? Então você já consegue saber que quando você está usando onde você chegou ao final da borda, tá? Porque tem essa parte aqui, como se fosse, sei lá, como se fosse para segurar o seu dedo, para ele não escorregar e você tocar na pena, tá? Na hora de separar aqui, ó, a seção do corpo, tá? Essa seção, esse corpo na seção, ele fica preso de forma bem apertadinha, tá? Bem segura, tá? Isso porque no final da rosca aqui, ó, bem entre o final da rosca e o início da seção, tem um O-ring, tem uma borrachinha, tá? Então, à medida que você vai enroscando, ele entra em contato com essa borracha e ela fica apertando ali. Então, não tem o risco de ser igual a algumas outras canetas, que enquanto você vai escrevendo, você sente aquela sensação de que tem alguma coisa folgada. E é exatamente essa parte aqui entre a seção e o corpo, tá? Pois bem, na parte interna da caneta aqui, ó, uma coisa que eu gosto bastante é que essa rosca aqui que encaixa o corpo, ela é feita de metal, tá? Como eu disse, são detalhes dourados, tá? Tanto na parte dessa rosca quanto na parte aqui do conversor, tá? Esse conversor é um conversor que já vem com a caneta, então isso é um ponto positivo, você não vai ter que comprar um conversor separado. E ele é um conversor bem grande, tá? Eu acho que não dá para ter uma noção aqui pelo vídeo, tá? Mas se você pega e compara com outros conversores tradicionais, o conversor internacional tradicional, ele é bem maior, então ele cabe bastante tinta aqui dentro. Nem enchi tudo, né? Porque eu não queria usar esse tanto de tinta, tá? Então nem enchi tudo, enchi só até metade mesmo, né? E ainda tem bastante tinta sobrando aqui, tá? Um detalhe muito legal desse conversor, tá? É que ele encaixa aqui no feed através de rosca, tá? Normalmente os conversores, a maioria, tá? Não todos, mas tem alguns que tem rosca. Mas a maioria você encaixa só por pressão, você enfia e ele fica seguro aqui por pressão, né? Por fricção. Esse aqui não, ele tem uma rosquinha. Isso eu acho legal pelo fato de que ele vai ficar bem preso, não tem o risco de você colocar, né, se enganar, colocar errado e ele se soltar de alguma forma. E quem é iniciante em caneta tinteiro, que não tem o hábito de colocar o conversor, quando você enrosca, que chega no final, você tem certeza que ele está bem colocado. Não é igual de pressão que você enfia, você não tem bastante certeza se você deixou muito folgado ou se você deixou muito apertado, você não tem aquela certeza. Nesse aqui não, nesse aqui como você enrosca, você chega ao final, você tem certeza de que já está pronto, está bem encaixado. Quanto ao corpo aqui, tá? Não tem detalhes, é um corpo plástico também, transparente, sem nenhum detalhe aqui no fêmea ao final, então nada a acrescentar nessa parte. Quanto à escrita da caneta, tá? Como eu falei, essa aqui é uma pena fine, uma pena fina, tá? Ela escreve bem, ela tem um feedback, dá para perceber que ela tem um pouco de feedback. O que é o feedback? É quando você está escrevendo e você sente a textura do papel ressonando ali na ponta da pena, tá? E você escreve, você sente você sente a textura do papel, é como se você estivesse escrevendo num papel com um lápis bem apontado. Então você escreve e você sente realmente que você está passando no papel, tá? Então tem um pouco de feedback, não é incômodo, tá? Assim, como eu disse, não é arranhando, não é um defeito, é uma característica da pena mesmo, pelo menos essa minha unidade aqui, né? Então ela tem um pouco de feedback, não arranha, escreve bem e escreve com um traço fino o suficiente, tá? Então vamos ver ela aqui no papel. Como eu estou falando há um bom tempo aqui com essa pena na mão, provavelmente quando eu for escrever ela vai ter secado a ponta, tá? Então provavelmente vai dar um falso início ali, ela não vai escrever logo inicialmente, tá? Mas vamos ver, né? De repente, primeiro eu vou só fazer um traço aqui para ver. Ó, como eu falei, ela tá seca, tá vendo? A ponta dela tá seca. E à medida que a gente vai escrevendo, ela começa a liberar tinta novamente, tá? Isso não é um defeito, é só porque eu estava realmente há um bom tempo aqui com a caneta na mão sem escrever. Agora ela já está fluindo normalmente. Então essa aqui é a Jinhao. Da Dal 9019.
Ok. Então, dá pra ver aqui, ó, né, quando eu tava escrevendo aqui mesmo, que é um traço bem fino, um traço agradável, tá? Ela não é uma pena que desliza tanto no papel, tá? Ela você sente, como eu falei, né? Você sente um pouco de feedback na pena. Eu vou até colocar aqui, ó, vou pegar aqui o microfone e vou colocar bem pertinho para vocês ouvirem, tá? Então o som pode ficar um pouco estranho agora, mas vamos lá. Ok. Então, como vocês viram aqui, na hora que eu escrevo aqui com o microfone perto, dá pra ver que é um barulho, inclusive, parecido com um lápis, tá? Mas ela continua escrevendo bem e não é nada arranhando o papel, não é removendo, arrancando fibras do papel, igual a Hong Jian que eu fiz uma review recentemente, tá? Impressões gerais, tá? Se você gosta de uma caneta grande, tá? Entre essas duas aqui, tá? Elas são muito parecidas em relação ao tamanho, tá? Vai depender muito da do que te agrada esteticamente, tá? Eu prefiro essa aqui em relação a alguns pontos, tá? Em relação à estética, eu acho ela mais bonita por ser mais arredondada, tá? Em relação a ter esse clipe com essa bolinha, que eu acho bem bonito, tá? Em relação a esse conversor dela, que é bastante grande e que tem rosca, e eu não comentei, tá? Mas ele já vem com a caneta, você não precisa se você comprar essa caneta, você não precisa comprar um conversor em separado, tá? E uma coisa que eu gosto muito, que é o fato, como eu falei, de ter essa borrachinha aqui entre o corpo e a seção, tá? Então ela fica sempre bem apertadinha, não tem a chance de você sentir ela fazendo barulho porque ela tá um pouco frouxa. Deixa eu até folgar aqui de propósito. Ó, aqui tá um pouco folgada, então quando você escreve você vai ouvir um barulhinho. Tá? Isso aqui não acontece, tá? Porque ela não vai folgar por causa dessa borrachinha aqui, tá? Então é isso, essa aqui é a caneta Jinhao da Dao 9019, escrevi com ela por um tempo, acho que, sei lá, quase 2 meses escrevendo com essa caneta, tá? É uma caneta que agrada, mas só tenha em mente que ela tem um pouquinho mais de feedback, então você vai sentir um pouco daquela sensação do papel, da textura do papel, como eu falei, como se estivesse escrevendo com um lápis bem apontado. Mas no geral é isso, espero que vocês gostem, vou ficando por aqui, um abraço, até a próxima, se cuida aí, tchau, tchau!